Shalom e bem-vindos a Via Rapta Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco durante os próximos 30 minutos, porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Existe uma pergunta de suprema importância que cada cristão deveria se fazer e tem a ver com os ensinamentos do Messias, no que diz respeito aos mandamentos de Deus. Se perguntarmos à maioria dos cristãos, sem importar de que parte do mundo são, se perguntarmos à maioria dos crentes sobre o Messias Yeshua, Jesus de Nazaré, o que pensam sobre os mandamentos? O que dizem sobre a lei? Sabe o que eles diriam? Ah, tudo isso ficou no passado. Não tem nenhuma importância para mim. E esse tipo de declaração constitui um falso ensinamento. Mas tenham cuidado. Não somos salvos pela lei. Guardar os mandamentos não nos faz pessoas justas. Se somos declarados justos, é somente pela obra do Messias na cruz. O derramamento do seu sangue. Só o seu sangue nos redime. Assim que a justiça, que é aceitável para Deus, vem pela fé e pela graça de Deus, que foi conquistada através da morte do Messias na cruz. O derramamento do seu sangue, e esse sacrifício foi confirmado como aceitável diante do Pai Celestial, quando ele o levantou dentre os mortos. Assim, que não devemos nos preocupar quando digo que, apesar de tudo isso, os mandamentos seguem sendo relevantes para nós. Não para a salvação, mas para definir, ensinar e instruir como uma pessoa que é salva, como alguém que é criação do reino, que tem as promessas do reino, como ela deve se comportar. Quando vemos os ensinamentos do Messias, nos chama muito a atenção que ele diz, e o vimos na semana passada, não pensem, não considerem nem por um momento que eu vim para me desfazer da lei, para abolir, mas vim para cumpri-la. E não só quer dizer que ele cumpriu tudo na cruz, ainda que ele fez isso, mas que nós fomos chamados a ser imitadores da sua vida. Somos chamados a demonstrar esta justiça, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. O que vemos de maneira inegável, porque podemos rejeitar, mas não negar, se somos pessoas íntegras, se queremos falar a verdade. Quando analisamos o que o Messias disse, ele não está dizendo que a Torá já não tem relevância, mas ao contrário, ele diz que como crentes, como pessoas salvas pela graça, como pessoas que foram redimidas eternamente por seu sangue, ele espera que nós nos comportemos de tal maneira, não só para alcançar a salvação, mas porque já eram salvos. E diz, espero que vivam de tal maneira que cumpram os propósitos do meu Pai Celestial para esse mundo. Não me refiro a cumprir a letra da lei, mas o espírito, a intenção da lei. Lembrem o contexto. Onde paramos na semana passada? Ele declarou que a menos que a vossa justiça supere a dos escribas e fariseus, vejam que a eles os preocupava a letra da lei, mas aqui há outro erro que eles cometiam. Lhes preocupavam a letra da lei de acordo ao seu entendimento e interpretação, de acordo com o que eles pensavam que esta lei deveria se cumprir, instruções humanas ao invés das instruções divinas. Lhes digo que estamos no livro de Mateus e dentro de alguns meses chegaremos, Deus adiante, a Mateus 15, onde diz: aqueles de vocês que sigam as tradições dos ensinos orais, chamadas Miskor Haskanim, as tradições dos anciões. Quando seguimos isso, sabem o que fazemos?
estamos abandonando as instruções e mandamentos de Deus. E, por essa razão, na minha opinião, é tão perigoso pensar que a maneira de se relacionar com o Messias se baseia nas tradições orais. Não. Devemos nos manter fiéis à palavra de Deus, toda a palavra de Deus. E por isso, comecemos ao ler no versículo 21. Mateus 5, 21. Prestem atenção ao que diz e as implicações do que diz. Versículo 21, Mateus 5. Já ouviram o que foi dito pelos antigos. Isso poderia se referir aos escribas do judaísmo no passado, ao que se refere o judaísmo atual, o Hazá. Esses sábios da antiguidade que sentaram as bases do judaísmo, e diz aqui, já ouviram o que foi dito pelos antigos, esses escribas antigos. Não matarás, porque qualquer que matar será submetido a juízo. Ou seja, se você mata alguém, de acordo com a Torá, de acordo com a sua interpretação, e eles têm razão aqui, de acordo com a sua interpretação da lei, ou da lei bíblica, deve ser julgado. É o que diz. Quando ele, na seguinte frase, diz, lemos com cuidado, mas eu digo a vocês. Versículo 22, mas eu lhes digo. Ele não disse que o que eles disseram estava mal. O que ele faz é agregar algo mais. Essa é uma das coisas que pode se perder na tradução quando não entendemos o idioma original. Essa expressão é muito comum. Vocês já ouviram que foi dito isso, mas eu digo isso também. Não se trata de uma total rejeição do que foi dito antes, mas agregando um pouco mais, e com frequência andando mais entendimento, mais luz, colocando maior consciência na intenção original da passagem. O Messias diz no versículo 22, mas eu digo a vocês que todos, ou seja, qualquer pessoa que sinta ira ou raiva contra seu irmão, ou frente ao seu irmão diz, esse estará sujeito a juízo. E ele usa a mesma expressão. Mas há uma novidade. Do que se trata? Quando vemos simplesmente o mandamento da Torá, o que foi dito, e foi dito pela lei, ele diz, vocês ouviram que foi dito que aqueles que matarem terão que enfrentar um juízo. Mas eu digo a vocês, ele não está dizendo que o anterior não seja certo, mas está dando uma compreensão mais completa e do que se trata. Aqueles que, de acordo com a sua lei, da sua compreensão correta, aqueles que citam ira ou raiva contra seu irmão, este também estará sujeito ou será submetido a juízo. E vai mais além. E aquele que diga ao seu irmão, raca. Sabem o que isso significa? A maioria das Bíblias traduz isso como nécio, ou alguma palavra pouco amável. E é verdade, mas é mais específica. A palavra raca vem da palavra hebreia reik, que significa vazio, desprovido de algo. O que ele está dizendo aqui é que alguém que está vazio, que carece de algum valor espiritual, alguém que é uma pessoa reprovada, ou seja, carente de qualquer valor, de algo que a conecte com Deus. E por que isso é tão ofensivo? Porque a Torá ensina que toda pessoa, todo mundo, todo ser humano é criado à imagem de Deus. O que esta ofensa diz é que não há relevância nessa pessoa, que não há nada valioso que o conecte a Deus. Assim que diz aquele que diga ao seu irmão raca, da palavra hebraica reik. Esse deveria ser trazido ao concílio, ao Sanedrim. Bem, devemos ter cuidado aqui, porque quando lemos isso, essa palavra concílio é um termo grego. Temos o termo Sanedrim, e o vinculamos ao judaísmo,
mas não é mais que uma palavra grega que foi incorporada e trazida à cultura judaica, devido à influência do idioma grego. É como o termo sinagoga, que era um lugar de encontros. Era uma espécie de centro comunitário da cidade. Muitas coisas se faziam numa sinagoga grega. Hoje em dia, ouvimos o termo sinagoga e pensamos que é uma casa judia de adoração. Mas o que diz aqui é isso. Aqueles que digam ao seu irmão, você é um raca. Você não tem nenhuma conexão espiritual com Deus. Você é um erro. Em outras palavras, diz que eles serão trazidos diante do concílio. O que significa? Que a eles será ensinada a verdade e serão castigados. E vai mais além e diz, e qual que diga moré, e qualquer que diga moré. Bem, moré, aqui não é hebreu, é grego. E lembramos que faz uma semana quando lemos que vocês são o sal da terra. Mas se o sal perde a sua utilidade, não diz sabor nem seu poder, sua função, mas se comporta ou atua adequadamente, bem, é a mesma palavra, mas em forma de substantivo. Não se trata de perder seu sabor. Não se poderia ganhar uma discussão defendendo isso. É palavra, tonto, em forma de verbo. Aqui se trata de alguém a quem acusa de não funcionar adequadamente e que, portanto, deveria ser julgado. Essa é a aplicação. Recorda o contexto homicídio, mas é algo que diz que uma pessoa funciona mal com a intenção de que seja executado. Se você faz tal declaração que é incorreta segundo o contexto, diz aqui, você estará sujeito ou ficará condenado ao quê? Diz, ao fogo do inferno. Ele está falando do quão delicado é esse assunto. Por quê? Nós não fomos chamados para sermos instrumentos de juízo e condenação. Ao contrário, nosso chamado é para pregar o arrependimento com o fim de proclamar a graça. Essas boas notícias nos mostram que, sem importar quem você seja, Deus está disposto a te perdoar, disposto a te restaurar. Ele vê valor e importância em cada ser humano e, portanto, aqueles que atuam contra isso são culpáveis de um pecado que os conduzirá ao fogo do inferno. Versículo 23. Portanto, quando trazer a sua oferta ao altar e ali lembrar que teu irmão tem algo contra ti, diz, deixa ali. Ou seja, deixa tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-se com teu irmão. Depois vai e apresenta a tua oferta. Isso é muito importante. Quando existe um problema entre dois indivíduos, você deve entender que se sabe que alguém tem algo contra você, esteja ou não atuando de forma correta, digamos que esteja, diz o que devemos fazer? Detém a tua adoração. Essa é a prioridade. Você deve ir diante dessa pessoa e fazer todo o possível para se reconciliar com ela. Se você está disposto a fazer isso, tua adoração não terá unção. E não haverá poder nem autoridade nela. Não se fala aqui de quem tem a razão no problema. Você deve fazer tudo o que está ao seu alcance para reconciliar as coisas. Logo, continua e nos ensina algo ainda mais profundo que isso. Vejam o versículo 25 diz, coloque-se de acordo com aquele que é teu adversário. Se refere a essa pessoa, teu inimigo, aquele que está contra você. Diz rapidamente enquanto você está no caminho com ele. Agora, teu adversário, essa é uma palavra que se opõe a você em algum tipo de ação legal ou que chamaríamos hoje em dia de uma demanda legal. E você se perguntará por que todavia vão ao tribunal. Ele diz, coloquem-se de acordo, coloquem um ponto final nesse assunto. Por quê? Diz, façam isso enquanto ainda vão no mesmo caminho, para que esse teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, ou seja, aquele que te colocará na prisão.
Por certo, te digo que você não sairá dali até que eu pague o último centavo. O último. E é uma palavra que representa a moeda mais pequena, a de menor valor nessa época. Então diz, sabe o quê? E também diz em outra parte, é melhor estar equivocado. É melhor ser a pessoa que sofre do que enfrentar o resultado de um juízo contra você. Você não sabe como esse juízo terminará. Vivemos em um mundo onde a justiça é estranha. Um mundo caído, corrupto, ainda nos tribunais. Assim que diz, faz todo o possível para te colocar de acordo. Tenta conquistar um pacto quando ainda está a caminho da corte, porque tudo é possível. Qualquer resultado é possível. Versículo 27. Vocês já ouviram que se diz por meio dos antigos, ou em tempos antigos, ou pelos anciões. E claro, a Torá diz isso assim como lemos antes. Não matarás. Versículo 27. Não cometas adultério. Muito claro. Mas eu lhes digo, agora vocês pensariam por um momento que ele está menosprezando o que o Antigo Testamento diz sobre o adultério? Pensariam que por um momento ele está dizendo, sabem que o adultério já não é relevante? Entendamos o contexto e vejamos como as Escrituras estão sendo reveladas. Obviamente, ele sabe que o adultério é um pecado terrível. Ele não está menosprezando, mas brindando uma compreensão apropriada. E ainda está nos ensinando algo mais, sabe? Antes de alguém tirar a vida de outra pessoa, sabe o que ela sente? Sente ira contra ela. Existe algum tipo de desacordo, algum tipo de conflito. E ao tentar resolver esse problema, o assunto não terminaria em morte. Da mesma forma, nos ensinará sobre o adultério. Entendamos isso. O adultério não ocorre em um instante simplesmente. Usualmente não ocorre de maneira imprevista. Existem situações que te conduzem até ele. E se você coloca uma barreira, muros de proteção, ou como você queira chamar, com o fim de não chegar a esse ponto, isso te salvará de efetivamente cometer esse ato pecaminoso. Quando lemos nessa passagem, prestem atenção novamente, versículo 27. Vocês ouviram que foi dito pelos anciões, não cometa adultério. Mas eu lhes digo que todo aquele que olhe para uma mulher com desejo, alguns dirão, com luxúria. A mesma palavra está bem. Se você faz isso, o que diz o Messias? Você já cometeu. Essa pessoa cometeu com ela adultério. Onde? No seu coração. No seu coração. O Messias está revelando algo. Não é só o ato em si o que lhe importa a Deus, o resultado, mas também ele se preocupa pela condição do coração. E o que ele está revelando é isso. Para poder cumprir, ele veio para que possamos cumpri-lo, porque se ele o fez, nós também devemos fazer o mesmo. O que quero dizer? Há uma escritura que se refere a nós, como crente, e diz que nossa vida está escondida no Messias. E quando ele aparecer, nossa vida será manifestada junto com ele. Isso fala sobre a unidade entre nós como crentes com o Messias. Portanto, seus propósitos são agora os meus. O que ele fez, agora eu devo fazer. E à luz disso, sua mensagem é a seguinte: ele cumpriu a lei, ele nunca a rompeu, e agora se espera que nós vivamos de um modo que não infringamos a lei. E não se trata só de nos cuidar somente do resultado, desse ato final de homicídio ou de adultério. É também, e essa também é a intenção, é lidar com a condição do coração que nos conduz até lá. Por isso que aqui diz, como advertência digo, mas eu digo a vocês que todo aquele que olhe para uma mulher com luxúria por ela, já cometeu adultério com ela no seu coração. A ênfase aqui está na condição do coração. Versículo 29. Os versículos 29 e 30 contêm um ensino difícil.
se não tomamos as palavras literalmente. Deixa eu te perguntar, roubar. Se pode roubar com os olhos? Não, não se rouba com os olhos, mas com as mãos. Mas a causa desse roubo não está em tuas mãos. Você cometeu o roubo com tuas mãos. Mas a origem é a condição do coração que está mal. Lembre-se disso. Porque se não compreendemos a essência de cada uma dessas palavras, vamos acabar mutilados e cegos e teremos muitos problemas no nosso corpo físico. O que diz aqui? Versículo 29. Mas com teu olho, se teu olho direito. E logo usa a palavra da qual obtemos a palavra em português para escandaloso. Está falando de uma conduta que é terrivelmente má. Muitas vezes o traduzem como te faz pecar, porque o pecado é mau. Então, vejamos o versículo. Se teu olho direito é escandaloso, causa que você peque. O que diz? Arranque-o e jogue-o fora, porque é melhor para você perder um membro do que todo o teu corpo. Que teu corpo inteiro seja lançado no inferno. De novo, recordem o que lhes disse. O olho, meu olho é a causa do pecado? Não. Pode ser que eu peque com o meu olho vendo algo que eu não deveria ver, tal como falamos antes da luxúria. Mas a causa é uma condição do coração. Se a causa é teu olho, desfaça-se dele, arranca-lhe e joga fora. Isso é melhor a que todo o teu corpo seja lançado no inferno, porque você está comprometido pelo que teu olho viu. Sabemos que ele está falando aqui sobre o coração, que necessita mudar. Devemos jogar fora esse coração, que é a origem de todo o mal, e receber um novo, um coração piedoso. E isso vem pela fé no Messias. Vejam o versículo seguinte, o verso 30. E se tua mão direita é a causa do teu pecado, corta-a e joga-a fora, porque é melhor que você perca um de seus membros, e não que todo o teu corpo seja lançado ao inferno. Do que está falando aqui? De novo, não é com minha mão nem com meu olho. Com eles pecamos, mas não são a causa, a origem do pecado. São apenas as ferramentas com as quais pecamos. A palavra aqui diz que se eles são a causa dessa conduta escandalosa, para que possamos nos desfazer disso. Está falando de uma mudança, de um novo coração. Versículo 31. Mas foi dito que se alguém se divorcia da sua esposa, que lhe entregue a ela um decreto de divórcio. E isso é, no hebraico moderno, um get. Estamos entrando num assunto delicado. Vamos tratá-lo aqui de um modo simples. De uma maneira muito simples aqui, porque mais adiante no livro de Mateus, esse tema ressurgirá e o trataremos de maneira mais profunda. Por certo, nesse momento estou desenvolvendo em nossa plataforma, pela internet, um estudo sobre 1 de Coríntios, e quando lemos a primeira carta aos Coríntios, existe muito conteúdo relevante que fala sobre isso. Assim que, se esse tema é relevante para você, pode ir à nossa série em 1 de Coríntios e te assegurar, mais adiante, de continuar nesse estudo de Mateus, onde tocaremos nesse tema de maneira mais extensa. Mas o que diz aqui? De acordo com a Torá, se um homem se divorcia da sua esposa, o que ele faz? Lhe entrega um certificado de divórcio. Serfakriptut, ou que agora chamamos de get. Mas notem o que ele diz. E por certo, uma das coisas que farei no tempo que nos resta é analisar essa palavra que se usa aqui. É a palavra apostação. É a mesma palavra que encontramos em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que significa apartar-se da fé ou apostasia.
E quero que entendamos o que essa palavra significa, porque existe uma falsa doutrina sendo divulgada, da qual quero falar agora. Vocês sabem que eu gosto muito do tema dos últimos dias, a profecia sobre os últimos tempos. E me dói, e me causa tristeza quando vejo pessoas tão comprometidas com doutrinas teológicas, aprendidas sem nenhuma evidência bíblica que as suporte, e, portanto, manipulam a Escritura com o fim de justificar sua perspectiva. Temos que deixar de proclamar certas coisas só porque vão de acordo com a nossa agenda. Nossa pregação deve se basear na verdade. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, temos a mesma palavra falando sobre o anticristo, o homem de pecado, o homem sem lei. Literalmente se refere ao homem que se opõe à Torá. Diz: antes que ele chegue ao poder e concrete esse ato chamado de abominação desoladora no templo em Jerusalém, a Escritura diz que primeiro sucederá esta apostasia. E do que se trata essa apostasia? Quando buscamos essa palavra em outros lugares da Escritura, se refere a uma partida. Algumas pessoas dirão que se trata de um rapto. Essa partida, o rapto, ocorrerá antes que o homem de pecado seja revelado. Bem, o problema é que sempre que encontramos essa palavra partida, ou apostasia, como foi utilizada com respeito a Paulo, essa falsa acusação contra ele foi usada com o fim de dizer que ele estava se afastando dos ensinos bíblicos, dos ensinos de Moisés, o qual Paulo jamais fez. Essa palavra sempre implica crer em algo bom, se afastar de algo que é bom a algo que não é bom. Por que digo isso? Porque quero dizer aos nossos espectadores que se você está considerando o divórcio, tenha cuidado. Biblicamente, Deus utiliza a palavra que diz que você está se afastando de algo que é bom e se dirigindo a algo que não é bom. Isso é o que significa apostasia. Existe uma exceção e falaremos dela na próxima semana. Vamos iniciar com esse mesmo tema que é vital na próxima semana. Mas entendamos que o divórcio não significa escapar para algo bom, que será prazeroso e satisfatório para você. Deus e sua palavra estão te prevenindo sobre tomar essa decisão. Paramos por aqui. Até a próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.